Vamos trazer aqui mais um assunto, falar aqui das lojas americanas. Eu acho que todos nós temos passagem, né, pela loja americana, a tradição da família santista, da Baixada toda, né? Todo mundo fala muito, tem boas lembranças com isso. E agora, a quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial protocolado pela Americanas na última quinta-feira, dia 19. Agora a empresa terá 60 dias para apresentar um plano de reestruturação com ações que serão adotadas para garantir a saúde financeira da companhia. Para isso, a varejista vai precisar demonstrar como vai continuar operando economicamente e apresentar um laudo com todos os bens do grupo. Com o planejamento para a recuperação pronto, né? A Americana terá 150 dias para convocar uma reunião com credores, na qual o plano deve ser discutido e aprovado. No pedido de recuperação, a empresa solicita que a recuperação seja concedida caso não haja objeções dos credores sobre o plano. Contando a partir dessa quinta-feira, dia 19, a Americanas já está dentro do prazo de 180 dias com as dívidas suspensas para resolver a situação financeira. De acordo com a legislação, o período ainda pode ser prolongado por mais 180 dias. Agora, o que chama atenção, né, Paula, nessa questão da Americanas, é que começou com 20 bilhões, que já era uma grana absurda, né? A diretoria acabou escondendo esse rombo, não sei como fizeram, mas esconderam. E agora sai aí a nova leitura, que são 40 bi. Será que mesmo nesse montante compensa recuperar Americanas, essa tradição de 94 anos no Brasil? Acho que está fechado o microfone da Paula. Verdade, eu desliguei aqui para não incomodar vocês. Bom, eu sou advogada da prefeitura, então não tenho muita experiência nessa área comercial, né? A minha área é direito administrativo, né? Mas, enfim, me parece que a recuperação judicial, nesse caso, ela é necessária, né? O que eu li a respeito, né, todos falam que dificilmente a Americanas consegue recuperar, porque a dívida é maior do que o capital que ela tem, do que as fontes, né, de recursos, então que deverá haver uma venda aí de ativos, né? As lojas americanas não são só as lojas americanas, ela tem uma série de outros ramos, tem hortifruti, que devem que foram adquiridos, né, pela empresa, né, Americanas, e que poderão ser vendidos para tentar pagar. Agora, é fundamental que se faça, porque aí existe um acompanhamento, porque se esses donos, né, deram o golpe que deram, imagina, vão continuar dando. Então, é necessário que haja essa intervenção, né? E que as dívidas sejam classificadas, né, como, por exemplo, credores, funcionários, folha de pagamento, o que não é, para que sejam também priorizados aqueles que têm um menor volume, a dívida seja menor, que ela seja paga antes, né? Então, acho que não tem outro caminho, não é uma escolha, sabe? Não existe outro caminho que eu saiba, né, para esse problema, né, que a gente enfrenta agora com essa falência, né, ou pré-falência das lojas americanas. É muito complicado, né, Fábio, a gente poder falar, mas a gente tem uma noção mais ou menos do que é o que não é. Aí a matemática aí não bateu, né? Não fechou a conta e já faz tempo. Porque você ficar devendo 20 bi, como foi anunciado primeiramente, e agora sabemos que é o dobro, 40 bi. Poxa, nós estamos falando de 40 bi. É muito dinheiro. E fica justamente isso que a Paula falou, aquela desconfiança, porque uma diretoria de uma empresa ela é escalada com pessoas técnicas, geralmente, ou quem não seja técnico é aquele que tem dinheiro, mas mesmo assim acaba fazendo cursos para entender onde está entrando, porque ninguém põe dinheiro onde não entende, e a gente vê que, de repente, essa diretoria pisou na bola. Essa é que é a verdade. E, por outro lado, nós temos aí aqueles credores, né, que estão esperando receber alguma coisa. Esse aí não tem saída. Tem que esperar e torcer para que dê certo essa questão, né, Fábio? Sem dúvida, Santiago. Primeiramente, é de se lamentar, né, que se encontre numa situação dessas lojas americanas, que, como você bem falou, faz parte da memória afetiva de muita gente, né? Uma loja tradicionalíssima, é uma pena. Agora, no que diz respeito aí à recuperação judicial,
É um procedimento altamente complexo, Santiago. É muito complexo esse procedimento. São 16.300 credores. Existe uma legislação própria. Eu patrocino lá o escritório alguns clientes que em alguns processos de recuperação e de falência, e é um número incrível de credores que vão se habilitar nesse processo. Então, você imagina quanta gente não vai reclamar o que tem de direito nesse processo que está tramitando na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Então, é como você falou bem aí na chamada, resumiu bem, precisa se fazer primeiro um plano, já foi judicialmente, foi aceita o pedido de recuperação judicial, que nada mais é do que o primeiro passo antes da falência. Tomara que não chegue à falência. Ou seja, precisa se fazer um plano para ver como isso vai ser saldado para os credores. Existe também a ordem de preferência, os prazos para pagamentos. Por exemplo, agora todas as ações, as execuções contra as lojas americanas vão ser suspensas. Logicamente, contra essa liminar, que foi uma decisão liminar concedida pelo juízo, vão agravar dessa decisão. Quer dizer, é uma coisa complicadíssima e muita gente, muitos credores acabam não recebendo o que é devido, porque, como eu acho que foi a doutora Paula que falou, a dívida é enorme e eu não tenho essa informação certeira se ultrapassa o valor do capital dela, né? Mas, enfim, vai ser uma recuperação judicial muito demorada, porque é muita gente envolvida. Você imagina um número desse de credores se habilitando num processo querendo o seu quinhão, né? E existe também a necessidade de pagar os salários, aqueles que 3 meses antes da recuperação têm que pagar esses salários desses empregados, quer dizer, é bastante complicado. Agora, por que essa suspensão dos processos em que os credores cobram a lojas americanas de diversas situações, para que ela possa se reestruturar, fazer esse plano e tentar não ir à falência, né? Agora, vamos torcer para que se consiga, de alguma forma, contemplar todo mundo, que eu acho muito difícil. Só para a gente sanar essa dúvida que você levantou aí, o capital da Americanas hoje é de, no máximo, 13 bi. Então, quer dizer, ultrapasse muito, né? Ultrapasse muito, né, Fabinho? Ô Marcelo, que estratégia é essa? Você que é o contador da história aí, fala pra gente, porque nós já vimos empresas, né, que não chegou nem perto aí do capital, saírem fora, o dono fechar o banco, né? Porque funciona como um banco, né? Ir embora e deixar a conta ali e viver feliz para sempre. No caso da Americanas, não. O que mais tem atrás disso aí, que você imagina? Olha, tem algumas coisas que estão me deixando assim, com a cabeça bem pensante, né? Por exemplo, houve uma fraude, ponto, né? Não dá para dizer que é erro, porque um erro, um erro é num lançamento, alguma coisa assim, aconteceu num ano, né? Mas isso veio continuamente. Então, houve uma fraude. Qual a providência pelo crime? Não vi nenhuma providência ainda, né? Isso deveria ter sido tomado, na minha visão. 2, pelo valor do capital, do patrimônio, né? O que é o patrimônio? Se você viu o patrimônio líquido da empresa, o que é? Se você fechar a empresa, é o que sobra, né? Se o que sobra é 13 bi e o que apareceu é 40 bi, você não tem condições de fechar todas as empresas, pagar tudo, né? Pagar tudo e ter superávit para, né, honrar todos esses débitos, fora o passivo oculto. O que é o passivo oculto? Eu creio que os doutores vão entender bem. É tudo aquilo que se deve para os funcionários, que geralmente não aparece no balanço, não na sua totalidade, porque a empresa nunca espera que vá mandar embora os funcionários. E esses serão os primeiros maiores prejudicados nessa situação toda e que precisam ser preservados. Esses empregos precisam ser preservados, né? Então, a recuperação judicial aí, eles têm que apresentar um plano,
esse plano tem que ter uma retaguarda financeira, né? Os credores têm que aceitar. Já teve uma entrada judicial, acho que o BTG, alguma coisa assim, já entrou pedindo o bloqueio de alguns bens, algum valor financeiro, alguma coisa assim. Já ganhou, parece, né? Se eu não estou enganado, já ganhou. Né? A gente não tem acesso ao processo, né? Então vai pela informação que a gente vai recebendo aqui, né? Pelos meios de informação. Então parece que já ganhou. Se outras empresas vierem a ganhar, travou a operação. Travou a operação. A operação só tem condições de continuar se alguém bancar. Só que tem que ver qual é a taxa de retorno dessa banca, né? Você vai chegar com 40 bi, fora o investimento que você vai ter de publicidade, de continuidade, de reposição de estoque, capital de giro, tal. Como é que fica? Quanto vai precisar de recursos para ter todo esse aparato, né, financeiro para frente? Então, ainda tem muita nebulosidade nesse contexto. Volto lá no começo, a única coisa que me deixa muito assim com a cabeça pensante, houve uma fraude, né? Pelo que se parece. Não dá para dizer que é um erro, é um belo de um erro, né? Um erro culposo, assim, tal, é um belo de um erro, né? Qual a providência sobre esse erro? Essa minha grande indagação aqui nesse contexto todo. Mas, Marcelo, você pode acreditar que isso vai ser investigado também, viu? Opa, vai ser investigado, porque agora o que acontece? Uma recuperação judicial, as lojas americanas não vão ficar totalmente à vontade. É nomeado um administrador judicial, as contas têm que ser prestadas com frequência. Existem as reuniões do administrador com os credores. São reuniões periódicas para atualizar os credores do que está acontecendo, dos assuntos que estão sendo desenvolvidos para atualizar as pessoas que estão habilitadas no processo. Então, isso vai ser tudo profundamente apurado. Eles não vão ficar tão à vontade assim, não, ao meu ver. E fora a responsabilidade, né? Desculpa, Santiago. Durante esse período todo, quem ganhou com isso? Essa também é outra pergunta. Né? Quem lógico. Porque muita gente investiu porque via lucro, né? Se via lucro. Agora você falou uma coisa importante. Ao meu ver também, as lojas americanas não vão ter como segurar os funcionários. Eles vão ser obrigados a dispensar muitas pessoas, muitos funcionários, logicamente pagando as verbas rescisórias na integralidade, que é obrigado quando acontece isso, numa situação dessa, mas muita gente, eles não vão ter como manter todos os funcionários, é impossível. E fora a desconfiança do consumidor, né, Fábio? Verdade. Eu fui cliente da Americanas muitas vezes, então eu já recebi ontem um e-mail me dando um vale de R$10. Eu falei, eu não vou comprar, com medo, né? Porque eles já começaram o que o Marcelo falou, né? Essa ofensiva de marketing, porque eles têm que continuar vendendo para pagar as dívidas. Só que, pelo que eu li nas reportagens, os juros, né, a rolagem da dívida custa 4 bilhões ao ano. E o caixa, né, da Americanas, ele vende 2 bilhões. Então, sabe, a conta não bate, a dívida só vai aumentar ano a ano. Eu acho vai ser muito difícil escapar da falência. O TJRJ chamou a responsabilidade, mas eu acho que não vai ter muito o que fazer, não. Só um milagre, né? Vai saber.